tem que pedir a Deus para, quando é tempo chuvoso, para que a chuva passe rápido. E agora também vou ter que começar a orar para Deus enviar um mototáxi para lá. Eu acho que tem lá. Deve ter ido para a igreja. Nada mais justo. Mas conseguimos chegar e chegamos debaixo da graça. Estou muito feliz. Minha esposa não pôde vir. Ela até queria vir, mas ela está gripada. Quando eu saí da igreja hoje de manhã, após a aula, cujo tema foi Repensando a Igreja, uma aula maravilhosa. Eu creio que não só eu, mas muitos ali foram renovados pela palavra que foi ministrada naquele lugar. Então, ao sair dali, eu tive que comprar um medicamento para poder medicá-la. Deixei ela lá nos cuidados do Senhor e vim. Irmão, sem perda de tempo, as horas já estão avançadas. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Eu prometo ser claro, breve e objetivo com aquilo que Deus me deu em sua palavra para essa noite desse dia. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Acima do capítulo 3 existe uma frase que se encontra em negrito, que se chama epígrafe do texto, ou título do texto a qual nós vamos ler, que diz assim: a queda do ser humano. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Diz assim a palavra do Senhor: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Iavé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, que significa esperteza, astúcia, sutileza, malícia, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram um som da movimentação de Iavé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Feche teus olhos, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração, em nome de Jesus. Pai das luzes, eu te louvo, tu és o Pai de toda boa dádiva, tu és o dono de todo dom perfeito, como de muitas, inúmeras e outras e tantas vezes o fiz, eu faço agora, te pedindo que dê sabedoria a quem fala, não permitindo que eu venha falar nada de mim mesmo,
mas tão somente aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Aos santos que estarão nessa hora ouvindo a Tua palavra, que eles possam ouvir a Sua palavra ligados no Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Olhe para cá, por favor, olhe para mim, as horas se passam. Como eu disse, eu quero ser claro, quero ser breve, quero ser fiel ao que Deus me deu e objetivo no que Deus me revelou. Eu confesso que até por volta das 16 horas, 16h30, eu estava pedindo a Deus um título para colocar nessa mensagem e não vinha nada em mente. Mais interessante que conforme das 4 horas, 4h30, eu estava dando uma revisada nesse assunto, que eu tenho pregado em várias igrejas aqui no Rio. Deus tem nos dado essa graça e Deus tem me permitido levar essa palavra em frente, como também eu creio que tem feito isso na vida dos amados. Eu falei para Deus: Deus, eu preciso de um título para essa mensagem. E ali eu fui estudando de 4 horas, 4h30, deu 5 horas, já estava terminando. Aí o Espírito falou comigo assim: o título da mensagem dessa noite é este: 3 tipos de vozes que atuam no mundo. Voz número 1, a voz do homem, que é a voz humana. Voz número 2, a voz do diabo, que é a voz diabólica. Voz número 3, a voz de Deus, que é a voz divina. Aí, para fechar esse título da mensagem dessa noite, o Senhor fecha nos fazendo uma pergunta: qual é a voz que você tem ouvido? A voz do homem? A voz do diabo ou a voz de Deus? A voz humana? A voz diabólica ou a voz divina? Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 10. Essa passagem que nós acabamos de ler vai nos ensinar que depois que a mulher, que primeiro quem come foi a mulher, guarda isso, está na Bíblia, foi a mulher. Depois que a mulher e o homem desobedeceram a Deus no jardim, no Éden, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia vai dizer que os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam nus. Para que você entenda o que Deus quer falar comigo, contigo e conosco nessa noite desse dia, o que Deus quer tratar comigo e contigo e conosco a respeito desse assunto: 3 tipos de vozes que atuam nesse mundo: a voz do homem, a voz do diabo e a voz de Deus. E qual é a voz que você tem ouvido? Você precisa entender Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 10. Você precisa de imediato abrir os seus ouvidos para entender isso. Então, como eu disse, depois que a mulher e o homem desobedeceram a Deus no jardim, no Éden,
e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou comeram o fruto proibido. A Bíblia diz, a Bíblia é enfática em dizer que os olhos de ambos foram abertos e eles conheceram que estavam nus. E isso só aconteceu porque o diabo é um habilidoso enganador. E você precisa entender que a mentira que o diabo conta costuma vir misturada com a verdade. Entenda isso. A estratégia que o diabo usa é falar a mentira, é usar a mentira. Mas você precisa compreender que a mentira que o diabo conta, na maioria das vezes, costuma vir misturada com a verdade. Só que não é a verdade. Parece que é, mas não é. Você precisa ficar atento a isso. Por que eu vos digo isso? Porque o diabo tem enganado muita gente. Precisamos entender aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 1 ao 10, que foi a leitura bíblica da mensagem dessa noite, que em certo sentido a serpente estava certa. O homem e a mulher, após comerem do fruto proibido, conheceram o bem e o mal. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 7, no livro de Gênesis, na parte A do versículo. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Em dado momento você percebe que a serpente, que é o enganador, que é o diabo que está ali por detrás dessa trama toda, parece que está falando a verdade. E a gente percebe lendo a Bíblia que Adão e Eva, nesse momento aqui, em que seus olhos foram abertos, nesse momento aqui no texto, eles se sentiram envergonhados, porque antes deles pecarem e desobedecerem a Deus, eles eram ingênuos, eles tinham ingenuidade, eles eram pessoas sem maldade, eram puros e limpos, eram pessoas inocentes. Se você voltar no capítulo 2, no versículo de número 25, você vai perceber que eles eram ingênuos, que eles eram pessoas inocentes, que neles não haviam maldade, porque o capítulo 2 é o capítulo antecessor ao capítulo 3. E em Gênesis capítulo 2, versículo 25 vai dizer que por eles serem ingênuos, não terem maldade, antes deles pecarem, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam, porque havia uma ingenuidade. Mas agora no capítulo 3, a ingenuidade deles foi substituída por desconfiança, medo, pensamentos ruins. Então eles se cobriram com folhas de figueira, numa tentativa de livrar-se da vergonha que sentiram. Em dado momento, então, chega o Senhor na viração do dia, ou ao entardecer do dia, para um passeio no paraíso e para ter com Adão uma conversa amistosa. Como sempre de costume, Deus ia no jardim, mas Adão e Eva, tendo se tornado sábios aos seus próprios olhos, o que acontece com eles? Eles decidem, eles tomam a atitude, eles tomam a decisão de se esconderem por entre as árvores, para evitar que fossem vistos pelo Criador do universo. A perfeita comunhão que antes Adão e Eva tinham com Deus, deu lugar a um terrível medo de Deus. E esse medo aqui
não é sinônimo, você precisa guardar isso. Esse medo aqui de ir ao encontro de Deus como eles iam, de estar perto de Deus como eles estavam antes de pecarem. Esse medo aqui não é sinônimo de temor, que está associado à reverência que nós temos na adoração, como foi o sentimento que aconteceu com Abraão, com Moisés, com Davi e com Salomão. Esses homens experimentaram, ao verem-se na presença de Deus, eles tiveram esse medo. Só que esse medo que esses homens tiveram, Davi, Moisés, Abraão, Salomão, foi reverência, foi temor, foi respeito. Só que o medo que Adão e Eva estão sentindo aqui é sinônimo de pânico, uma terrível perturbação pela possibilidade do erro deles ter sido descoberto. E aqui eu vou caminhando para o final da mensagem. Eu não vou precisar entrar muito aqui. Eu creio que você já entendeu o que Deus está falando. Só que eu preciso só pontuar só mais algumas coisas aqui. O que eu passei para você foi a introdução. Agora eu vou passar para você o comentário de forma resumida, já com a conclusão, indo para a parte final da mensagem. Eu não vou tomar muito tempo. Queridos, quando eu digo que existem 3 tipos de vozes que atuam no mundo, ou 3 tipos de voz, melhor dizendo, que atuam no mundo: a voz do homem, a voz do diabo e a voz de Deus. E quando eu digo para vocês que o Espírito nessa noite nos pergunta qual é a voz que você tem ouvido, o Espírito Santo aqui está me usando para te fazer entender uma coisa. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, você vai perceber que no capítulo 2, Deus, Ele coloca nesse mundo a qual nós vivemos, nesse planeta a qual nós vivemos, a qual nossos antepassados viveram, a qual os nossos pais na fé viveram, a qual Adão e Eva viveram. Deus colocou nesse mundo um jardim que se chamava Jardim do Éden. E quando Deus coloca esse jardim, quando Deus planta esse jardim, cria esse jardim, faz esse jardim, Ele não fez por acaso. Eu estou falando devagar para você entender. Ele fez pensando no homem. Ele fez pensando em dar para o homem uma responsabilidade, uma missão. Porque aqui no capítulo 2, você vê a origem da humanidade. Então entendemos que o homem, aqui no capítulo 2, ele já existia. Agora Deus, Ele cria, além do homem, Ele cria uma responsabilidade, uma missão, uma tarefa, um compromisso para dar para o homem. E qual é o nome dessa missão? Jardim do Éden, ou no Éden.
E a Bíblia é bem clara em dizer, no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis: assim Yahvé, Deus o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar e pôr nele e por ele e nele fazer suas plantações. Ou seja, Deus coloca Adão para trabalhar nesse jardim. Deus coloca Adão para zelar por ele. Por quem? Pelo jardim. E nele fazer plantações. Parece que aqui no versículo 15 eu vejo Deus falando para Adão: essa responsabilidade eu fiz e estou te dando, e é sua. Agora você vai tomar conta, vai administrar, vai trabalhar, é tua. E a Bíblia vai dizer que dentro desse contexto aqui, Deus coloca um sono profundo do homem, e numa de suas costelas Deus faz a sua adjutora. Só que eu acho interessante aqui é que após de Deus ter feito a sua adjutora e ter entregue ela para Adão, e Adão ter reconhecido ela como sua companheira, agora a responsabilidade, Deus faz a mulher para auxiliar o homem. Deus faz a mulher para ajudar o homem. Porque Deus viu que era muito trabalho e o homem precisava de ajuda. Então a mulher, ela tinha também a mesma responsabilidade que o homem tinha. Só que o peso da responsabilidade Deus tinha passado por homem, mas seria compartilhada para a mulher. Porque ela estava junto ali naquele pacote chamado Jardim do Éden. Ou seja, cuida disso daí vocês dois. Zela por isso daí. Trabalha nisso daí. Toma conta disso daí. Toma conta do quê? Toma conta desse jardim. E não é diferente para com a igreja de Cristo. Assim como Deus deu uma missão para Adão e para Eva, Deus te deu uma missão, Deus te deu uma responsabilidade, Deus nos deu uma tarefa e Deus nos deu um dever, e Deus está falando: toma conta, a responsabilidade é sua, a missão é sua, e cabe você tomar conta e guardar sobre isso daí, porque eu vou querer um relatório seu. Porque eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que Deus descia no jardim, era para pedir conta e relatório do jardim, dentro de uma conversa amistosa que ele tinha com Adão. Só o que aconteceu, irmão? Os dois estavam trabalhando, tinham um trabalho em suas mãos. Aí entra a pergunta que o Espírito Santo nos fez, através do título da mensagem dessa noite: qual é a voz que você tem ouvido? Existem 3 tipos de vozes que atuam nesse mundo, ou de voz: a do homem, que é humana, do diabo, que é diabólica, e de Deus, que é divina. Aqui, no capítulo 2 para o capítulo 3, Eva e Adão, ou Adão e Eva, já tinham ouvido a voz de Deus. Então não era para Eva ter dado atenção à voz do enganador que estava na serpente. No momento que ela ouve, meu presbítero Emilson, a voz de Satanás que estava ali usando a serpente, ela sai do foco, ela perde o foco. Ela deixa de dar atenção à responsabilidade, à missão, o objetivo, a tarefa e o dever que Deus colocou na mão de Adão e na mão dela. E precisamos ter cuidado. Eles estavam fazendo algo importante, é isso que essa palavra quer me ensinar. Como você também e eu, nós estamos fazendo algo importante. E você tem que ter cuidado, porque em dado momento Deus vai falar, o homem vai falar e o diabo vai falar. E você tem que estar atento, ligado. Porque uma vez que você ouviu a voz de Deus, você tem que ter cuidado com o que o homem vai falar.
Se não está na palavra, rejeita. Se não está havendo uma testificação, uma confirmação, se não está em conformidade com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, rejeita. Porque senão você vai sair do foco, você vai se perder, você vai se desviar, você vai deixar de fazer aquilo que Deus mandou e te deu para fazer. Estamos estudando nesse mês em nossa igreja sobre o seguinte assunto: repensando a igreja. Você tem que repensar nas vozes que estão, falando aí nos quatro cantos da terra, ao seu redor e derredor, à sua volta. Que vozes são essas? Você tem que identificar quais são, que tipo de voz é. Quem que está falando? É Deus? É o homem? É o diabo? Quem é que está falando? Você tem que prestar atenção. Tem uma voz ecoando lá no teu trabalho, é Deus que está falando. Tem uma voz ecoando lá na tua vizinhança, é Deus que está falando. Tem uma voz ecoando lá na tua casa, é Deus que está falando. Tem uma voz ecoando no teu WhatsApp, é Deus que está falando. Tem uma voz ecoando no Google, é Deus que está falando. Quem é que está falando com você? Deus. Vai ser o Senhor. Maravilhoso. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Quem é que está falando com você? No Messenger, no Facebook. O irmão que eu estou falando para vocês, eu estou incluso também. Eu estou incluindo a mim. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, não. Devemos ter discernimento espiritual. Quem é que está falando? Para que está falando? Por que está falando? O que está falando? Vai me tirar do foco? Vai me tirar da presença? Vai me tirar da comunhão? Sabe o que aconteceu aqui? Por Eva ter dado ouvido, meu presbítero Emilson, a voz do diabo que estava na serpente, foi quebrada uma aliança, foi quebrada uma vida de comunhão e de intimidade. Agora quem falava com Deus face a face, está tendo que se esconder atrás de uma árvore. E Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para mim. O pecado nos afasta de Deus, nos tira da comunhão com Deus, nos tira da intimidade para com o nosso Senhor. Eu comentava com o presbítero Valdir hoje lá na aula, coisas que não estão acontecendo mais no nosso meio. Antigamente, década de 80, esses aqui que estão aqui viveram, eu creio que muitos dos irmãos também pegaram isso. Década de 80, 90, 70, vamos colocar que eu sou de 78, mas década de 80, 90, até ali final ali de 95, você não precisava ir para congresso para ver Deus batizando com o Espírito Santo. Num culto jovem, havia mais de 10 batizados com o Espírito Santo. Hoje num culto você não vê mais ninguém sendo batizado com o Espírito Santo. Não há mais arrebatamento de sentido, não há mais profeta se levantando, aleluia, falando em língua estranha, aleluia, e um outro profeta interpretando. Não há mais isso. Por quê? Porque temos perdido a comunhão, temos perdido a intimidade. Não há mais experiência de vida espiritual, experiência com o Espírito Santo. Não há mais aquele derramar que houve no dia de Pentecostes, Atos 2. Não há mais. Por quê? Porque nós não estamos parando para perceber qual é o tipo de voz que está falando. Qual é o tipo de voz? E Deus está falando. Deus está falando. Mas nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo de epidemia.
álcool gel, máscara. Temos que seguir todos os protocolos, todas as medidas, sim. De forma cautelosa, sim. Mas mesmo assim Deus está falando. Em meio a essa pandemia, Deus está falando. Quantas das vezes Deus passa lá naquele cantinho de oração, lá na tua casa, aquele cantinho que tu tinha, aquela vida de comunhão, de intimidade com Deus, na calada da madrugada, o Senhor passa e não te vê mais, não me vê mais. Aí Deus vai lá na tua cama e fala: Trindade, levanta, Enos, levanta, presbítero Nilson, levanta. Nós achamos que é o diabo querendo nos perturbar. Não estamos conseguindo mais discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do homem e o que é a voz do diabo. Porque a voz de Deus, irmãos, se Ele vê que o que você vai fazer é mal, o que eu vou fazer é mal, e vai me tirar da presença dEle, Ele vai falar: não faça. Como Ele falou aqui para Adão e para Eva: não coma. E se comer vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Irmão, isso aqui é uma palavra de despertamento para você. Amém. Deus nessa noite, através dessa palavra, está falando: volta. Volta para o cantinho de intimidade, de comunhão. Volta para a escalada da madrugada. Volta para você poder ouvir a minha voz. Deus quer falar com você. Deus quer usar você. Talvez as pessoas passam por aquela porta, olham para nós aqui e falam assim: que isso? É uma simples casa, é uma pequenina congregação, ninguém dá nada. Mas é aqui que você, tendo intimidade e comunhão com Deus, que a voz de Deus vai falar fortemente e vai mudar a vida de muitos aqui. Não faça como Eva. Não dê ouvidos à serpente. Você tem uma aliança. Você tem uma vida de intimidade. Você tem uma vida de comunhão. Não troque o certo pelo duvidoso. Não troque uma vida que será eterna. O que é vida eterna? É vida que nunca cessará por um momento, aleluia, de prazer momentâneo. Por fatos e acontecimentos e situações passageiras. Tenha uma vida com Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Fique de pé. Glória ao teu nome, Deus. Obrigado, Jesus. Pai soberano, Senhor. Aleluia. Nós vamos dar uma luz. Jesus, obrigado. Eu vou parar aqui. Se Deus está falando para você que é novo convertido, desça as águas batidas, não faça o que o Senhor está mandando. É da boca de Deus que vai sair as coordenadas para a tua vida. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, espiritualmente falando, você está dentro do carro. Espiritualmente falando, eu vou usar esse exemplo aqui. Você está dentro do carro. Jesus é o piloto, é o motorista. Jesus está falando: comigo você não vai precisar de GPS, de bússola, de aplicativo que mostra aí a direção, para onde que tem que ir. Nada disso. Comigo a direção é certa. Deixa eu ficar no volante da tua vida. Não, nós estamos querendo botar Jesus, não é nem no banco do carona, é no banco de trás. Quando na verdade as coordenadas da tua vida está na palavra que sai dos lábios do Senhor Jesus. A palavra que vai mudar a tua casa, que vai mudar a tua vizinhança, que vai mudar a vida do teu filho, que vai mudar essa situação de enfermidade, está no Senhor Jesus. Você precisa escutar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Queira quem quiser falar. Alguns vão dizer: o ano de 2020 foi um ano terrível, de desgraça. Foi um ano miserável. Muitos falam assim. Queira quem quiser falar. Eu não vi nada. Eu não realizei nada.
Eu não fiz nada. Irmão, eu falei isso quinta-feira agora na Igreja Internacional Fonte da Vida, lá no Amorim, quando eu estava pregando. Minha esposa estava lá comigo e ouviu isso. Está gravado. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Eu tenho 33 anos, e isso que eu falo aqui, 33 anos de meio evangélico, não é para mostrar para você que eu sou crentão não, tá? Porque a gente tem que entender que céu não é INSS, não é por tempo de serviço nem de casa. Mas eu digo isso 33 anos com satisfação pessoal plena e orgulho no Senhor. Porque era bueno estar no tráfico. E Deus não permitiu que eu ficasse no tráfico do Jacarezinho. Quando me ofereceram 2 pistolas para tomar conta de uma boca de fundo. Eu tinha 17 anos. Na hora que me ofereceram jogar as 2 pistolas, o Espírito não foi ninguém não, o Espírito falou comigo, isso não é para você, o que eu tenho para você é melhor. Eu falei o quê? Tu vai ser o pregador do Evangelho, porque desde o ventre eu te separei para isso. A mesma coisa Deus tem para você. Eu tenho 33 anos de meio evangélico, irmão. Comecei a pregar com 10 anos de idade. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida como eu estou sendo nesse ano de 2020. Porque pode quem quiser falar que está ruim, que está bravo. Irmão, eu vejo todo dia eu vejo, quando eu chego do meu trabalho, que tomo meu banho, que vou para o meu quarto, Mateus 6,6, e dobro o meu joelho e começo o meu devocional. Eu vejo todo dia, não é um só dia, não é todo dia. Eu vejo os céus abertos dentro da minha casa. Eu vejo o Espírito Santo do meu lado falando assim: anota isso daqui, faz isso daqui, fale isso daqui, faz isso daqui, explique isso daqui, publique isso daqui, compartilhe isso daqui, grava vídeo com esse assunto aqui. Eu tenho visto Deus, irmão, falando comigo dentro da minha casa. Quando eu estou falando com vocês, eu tenho ouvido a voz de Deus. E não está faltando nada. Saúde, nada. No corpo físico, nada. No corpo espiritual, nada. Moro de aluguel, moro, mas o aluguel está em dia. E o outro mês, aleluia, Deus proverá. Você só tem que ouvir a voz de Deus. Já diz a palavra: se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Feche teus olhos e coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Eu vou fazer uma pergunta uma vez só. E você vai sinalizar levantando uma das suas mãos. E depois você vai voltar com uma das suas mãos sobre o seu coração. Quem quer viver, a partir dessa data, uma vida de experiência com Deus? Levanta a sua mão. Então coloca uma das suas mãos sobre o seu coração. Alabaçado. Irmão, a partir dessa noite, quando você se levantar de madrugada para ir na tua cozinha, para ir no banheiro, que você ouvir uma voz falando assim: fulano, minha serva, dobre o joelho, vai orar. Meu servo, pega na palavra, que eu quero te mostrar algo. Quando você levantar de manhã para ir tomar banho, para ir para o seu trabalho, que você estiver lá no banheiro, lá, jogando a água no seu corpo, se ensaboando, você vai ouvir o Espírito Santo falando assim: ó, não vá por ali, vá por aqui. Você vai começar a ouvir o Espírito Santo falar com você e dizendo para você o que você tem que fazer. É tempo de experiência com Deus, vida com Deus. É tempo de nós sairmos da teoria e irmos para a prática. Não só praticarmos a palavra, mas vermos Deus falando conosco. Você vai ver Deus segurando a tua mão em meio a uma situação difícil na tua vida que você acha que não vai suportar. Você vai ver Deus segurando na tua mão e não vai permitir você sucumbir em meio a essa situação. Você vai ver Deus tocando através do Espírito Santo na pessoa de Cristo na tua enfermidade. E quando você for lá no médico, o médico vai falar assim: ué, eu ia mandar você fazer os exames de novo, mas eu vi aqui
que você está curada. Você crê nisso? Então feche os seus olhos que eu vou orar. Espírito Santo, eis aí a tua igreja, que entendeu a palavra tua, que entendeu que o Senhor, aleluia, está falando com ela nessa noite, que entendeu que o Senhor quis revelar, quis falar, quis dizer a ela. Espírito Santo, eis aí a tua noiva sedenta. Nós estamos famintos e queremos pedir uma vez mais: aumenta a nossa sede, a nossa fome de Ti. Queremos ter experiências contigo, como Paulo teve, Pedro teve, como os apóstolos tiveram, a igreja primitiva, aleluia, tiveram, os heróis da galeria da fé tiveram, os patriarcas da fé tiveram. Senhor, dai-nos, aleluia, intimidade contigo. Não permita, Senhor, que Satanás, assim como ele veio, aleluia, através daquela serpente, aleluia, e fez com que naquele papo, aleluia, maligno, aleluia, naquela fala maligna, Eva e Adão quebrasse, aleluia, o elo de ligação, a aliança, a vida de comunhão e intimidade contigo. Não permita que a nossa vida de comunhão e intimidade contigo seja quebrada, mas que ela possa cada dia ser mais forte e mais forte em Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre ele a Tua graça, derrama sobre ela o Teu poder, derrama sobre ele o Teu Espírito. Uma igreja forte, uma igreja viva para um Deus vivo. E as pessoas, Senhor amado, aleluia, que, aleluia, meu Deus amado, verão essa gravação dessa mensagem, que assistirão essa mensagem, meu Deus, que elas possam ser alcançadas. Aleluia, amado ouvinte, o meu irmão, a minha irmã, que no momento que ele estiver ouvindo essa palavra, que ele seja tocado, que a vida, meu Deus, de intimidade e comunhão que ele tinha com Deus, que foi quebrada por alguma coisa, por uma situação pecaminosa, que a vida dele, Senhor amado, venha a ser, meu Deus, restaurada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita, Senhor amado, corações, visita vidas nessa rua, Senhor, que a Tua palavra vá de encontro a corações aqui, que pessoas que estão enfermas nessa rua, nós declaramos que no nome de Jesus, a saúde, em nome de Cristo Jesus, te alcança nessa noite. Profetizamos libertação, cura, paz, renovo, alegria na alma, em nome de Jesus. E as suas palmas louvam ao Senhor, e eu agradeço a oportunidade.